Tá bom. O Google Meet me avisou que já está começando a gravar. Joia. Beleza. Bom, vocês estão aqui no chat falando ok. Bom, tá gravando. Então vamos começar aqui, pessoal. Eu quero falar, né? Foi um momento, bom, sempre inoportuno, né? É, esse momento que a gente está vivendo, né? Da pandemia, né? Algo, problema sério, problema de saúde mundial. Mas por uma aula eu não consigo terminar o controle de movimento e talvez isso tudo ficasse mais fácil para vocês. Eu vou começar falando do comando split velocidade, que eu acho que foi uma questão que deu alguma dúvida. Tá? Então, eu vou começar a falar aqui do comando explícito. Então, para falar do comando explícito de velocidade, tá? Eu vou voltar para uma função simplificada, tá? Então, eu vou pedir que vocês recordem o material, principalmente do Vitor, né, os slides do Vitor, ou quem foi na aula, né, na última aula que teve, eu passei esse diagrama para vocês. Esse diagrama que a gente está vendo aqui, estou mexendo aqui no quadro branco, é o seguinte: é a malha de posição, tudo bem, fechado. E aqui eu tenho, né, deixa eu circular aqui de verde, né, eu tenho aqui a malha de fechada de velocidade. Isso daqui é a função de transcendência que a gente tirou em sala de aula, né, ômega dividido por ômega asterisco, né, a velocidade real na planta dividido pela minha referência de velocidade. Então, G, né, função de transferência da malha fechada de velocidade, tá? Ela foi calculada fazendo todas aquelas considerações. O acionamento é ganho unitário, a maior frequência da malha de velocidade é 10 vezes menor que a menor frequência da malha do acionamento, e por aí vai. Tá? E aí a gente simplificou a malha de velocidade e chegou na malha de posição. A malha de posição eu comparava aqui, né? Então, estou com a caneta aqui, né? A referência de posição com a minha medição, passava para um controlador que era somente do tipo proporcional, né? E ela vinha aqui direto, né? Para malha de velocidade. Então, aqui em verde ela vem direto. Então, você já vê que eu coloquei aqui em vermelho um somador a mais. E é aqui que vai entrar o nosso comando de velocidade. Quando a gente fez isso, a malha de posição, ela responde, tudo bem, pessoal? 10 vezes mais lenta que a malha de velocidade. Né? E por que a gente fez isso? Por que a gente atuou dessa forma? E agora isso tem que ficar um pouco claro. Quando a gente faz o controle em cascata, esse tipo de forma de fazer o controle, né, fazendo que a malha interna seja mais rápida que a malha externa, é o padrão. Né? É assim que uma malha em cascata funciona. Você não pode fazer que as malhas estejam com frequências muito próximas ou que a malha externa seja mais rápida que a malha interna. O sistema de controle vai entrar em colapso. Né? Então, todo o procedimento que a gente seguiu segue de um controle de cascata. Só que esse controle em cascata, de maneira geral, a gente vai ver mais dessa estrutura. Então, quando a gente entrar no controle da malha da máquina CC, a gente vai ver que vai ter malha de corrente interna, malha de velocidade externa. Malha de velocidade vai ser mais lenta do que a malha de corrente. Só que corrente é uma coisa, velocidade é outra. Né? Não que posição e velocidade não sejam diferentes, mas aqui a gente tem uma ligação muito forte. E essa ligação é muito simples. Né? A velocidade ela é a derivada temporal da posição. Portanto, Portanto, a minha referência de velocidade ela tem que ser necessariamente a derivada da referência de posição. Ponto. Tá? Velocidade e posição se relacionam dessa maneira.
Então, quando eu faço esse tipo de controle aqui e passo por um ganho proporcional, olha, eu estou fazendo um valor de posição vezes uma constante virar a velocidade, né? Então, para começar, tem um erro aqui já dimensional. Mas não é só isso que importa. O ponto aqui é o seguinte: se a minha malha de velocidade consegue sintetizar uma resposta ômega, cuja frequência é, vamos supor, de 10 Hz, bom, quando eu coloco um corpo para se mover a 10 Hz, a posição dele, né, a menos, é claro, né, de defasagem ou de amplitude, mas ela também se altera em 10 Hz. Então, a malha de posição e a malha de velocidade, elas têm que responder a priori na mesma velocidade. Só que por uma característica ou uma forma de como eu faço o controle em cascata, eu acabei prejudicando a resposta da minha malha de posição. Em vez dela estar na mesma velocidade da malha de velocidade, ela está 10 vezes mais devagar. Só que como ela está externa, eu não posso fazer com que ela seja na mesma velocidade, senão o sistema de controle vai dar problema. E aí eu tenho que resolver isso. E como que eu resolvo isso? Eu resolvo isso de uma maneira simples, adicionando o comando explícito de velocidade. O que é o comando explícito de velocidade? Bom, eu tenho aqui uma posição, né, que eu quero fazer eu quero executar essa posição, né? Bom, para eu executar essa posição, eu necessariamente preciso executar essa velocidade. Então, independente do que a minha malha aqui solte, eu preciso executar essa velocidade. Então, eu vou ajudar o meu sistema de controle e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui a minha posição, tá? Eu vou usar aqui S, né? Porque a S indica derivada no domínio de Laplace. Mas, na verdade, né, a gente pode fazer essa derivada na mão, né? Não precisa colocar aqui uma derivada numérica. Mas eu vou pegar então a derivada desse comando de posição e jogar aqui, ó, diretamente aonde? Na entrada da malha de velocidade. Essa entrada é o quê? Essa entrada aqui é onde está a minha referência de velocidade. E esse ponto aqui, quando eu até passo os slides, eu chamo de ômega asterisco asterisco. Né? Esse ômega asterisco asterisco é só para diferenciar do caso anterior, tá? Que era o comando clássico que não tinha esse comando explícito. O que acontece? Né? Bom, acontece que quando eu faço isso, a minha malha de velocidade, como ela está ajustada para velocidades e frequências mais elevadas, se ela conseguir executar esse comando aqui de velocidade, ela vai automaticamente conseguir executar essa posição. A menos, a menos, a menos de um erro inicial. Por quê? Bom, vamos lá. Isso daqui, né? Se eu pegar e integrar, né? Eu vou ter que meu θ asterisco vai ser igual a minha integral, né? De dt mais uma constante qualquer, né? Tá dando um atraso, né? Eu estou falando e tá dando um atraso. Espero que para vocês estejam um pouco mais sincronizado. Mas enfim, a menos de um erro inicial, eu vou conseguir seguir esse meu comando de posição. E aí o que meu capê vai fazer?
o meu KP aqui, agora, ele vai atuar somente para resolver esses problemas que eu tenho com uma condição inicial, que é diferente da condição aqui inicial da velocidade, ou, às vezes, numa entrada de carga para rejeitar um distúrbio. Então, o KP ele não tem mais uma função, né, de ser ou de aplicar dinâmica. Ele vai rejeitar distúrbio. Ou corrigir alguma imprecisão. Tá dando atraso, Júnior? É, tá. Ou para consertar algum erro que aconteça no instante inicial. Pessoal, como eu estava percebendo, como eu estava percebendo, só percebi depois de explicar algumas coisinhas que estavam com atraso, entre talvez minha fala e o que está acontecendo no vídeo, eu pergunto, deu para entender? Tem alguma dúvida no que eu falei até agora? Guilherme, só uma observação, essa constante aí é da integral indefinida? Seria algo do tipo, pensa o seguinte, deu para entender sim. Se alguém não entendeu, pessoal, se manifesta no chat, eu vou pedir para ter a palavra. Considera-se que a velocidade é somada duas vezes. O que vai acontecer, Cláudio? Esse ômega WW ele vai ser a referência total de velocidade. Ela vai ser composta por uma parcela que é a derivada do θ asterisco, ok? E uma parcela que vai vir do Kp. Só que essa parcela do Kp, ela só vai agir, né, em momentos em que tiver algum erro, né, entre o θ asterisco e o θ, que pode ser quando tem um distúrbio que acaba alterando a posição do meu sistema, ou pode ser uma condição inicial, né? E no mais, assim, se o meu sistema de velocidade não estiver bem ajustado, ele vai tentar fazer alguma coisa, mas a malha vai operar em erro, então ele acaba que ele não vai conseguir, vamos dizer assim, consertar o erro da malha. Então, não é que ela é somada duas vezes, são duas parcelas diferentes, cada uma com sua funcionalidade. Tatiane, o KP é daquele conceito do feed forward, professor? Tatiane, eu não entendi muito bem sua pergunta, não. Como assim do conceito do feed forward? O feed forward aqui no caso, Tatiane, seria o comando explícito. O KP, ele tem ainda a sua, assim, não é que o comando explícito é um feed forward, mas ele que age mais ou menos com essa forma do feed forward. O que é o feed forward, né? O feed forward é quando eu somo na saída do controlador, né? Eu sei que ele tem que dar alguma resposta, né? Pelo conhecimento da minha planta, eu já somo aquela quantia para, vamos dizer assim, ajudar o meu controlador. Então, no caso, o feed forward aqui, mais ou menos, é o comando explícito. É o Sθ, asterisco. O controlador continua sendo o controlador. O controlador corrige o distúrbio. O feed forward não corrige o distúrbio. O feed forward ele ajuda o sistema, mas ele não corrige o distúrbio. Em vermelho não seria realimentação negativa, você está falando aqui? Aqui não, aqui seria positivo, o Hugo, né? Aqui é uma soma mesmo. Lucas, eu poderia utilizar essa malha para ter a velocidade angular como a referência de entrada, saindo um feedback dessa velocidade angular, sendo multiplicada por 1 sobre S para entrar como referência do deslocamento.
Lucas, eu não entendi muito bem sua pergunta. Você pode abrir o microfone e fazer essa pergunta? Talvez você falando eu entenda melhor. Uma pergunta um pouco grande. Se você não puder, você me avisa. Oi, eu tava caçando onde que eu desmutava aqui, achei. Ô, Guilherme, minha dúvida então é, ali no feed forward em vermelho que você fez, se Hum. poderia inverter o sentido dessas setas e eu entrar com velocidade ao invés de entrar com posição. E aí multiplicar por 1 sobre S e jogar lá pra posição no início. Lembra, o comando que a gente dá é o comando de posição. O controle nosso, ele quer executar uma posição, né? Então você não pode entrar até com controle de velocidade ou com um comando de velocidade. O comando de velocidade ele tem que ser derivado do comando de posição, até mesmo porque, né, você pode perder aqui, igual eu falei, né, alguma constante, entendeu? Então você pode Entendi. até tá executando a posição na frequência adequada, mas você vai ter um erro aí de, por exemplo, 0,1 radiano. E Uhum. se você está executando uma posição na frequência certa, com a amplitude certa, mas deslocada um pouquinho, o KP não conseguiria resolver esse problema. Então, o comando ele é de posição. Entendi. Tá? Mais alguma dúvida? Ou não? Só isso, Lucas. Não, era só isso não. Muito obrigado, Guilherme. Beleza. Uh, Matheus Fernandes. Guilherme, tem como falar novamente os benefícios do controle explícito de velocidade? Matheus, tem sim, mas eu vou dar prosseguimento aqui então, que talvez fique claro, né? Dessa malha toda, eu vou tirar a FT dela. Eu vou abaixar o quadro aqui, eu vou recolocar aqui o diagrama de novo, porque eu acabei escrevendo bastante coisa, mas eu vou tirar a FT dela agora e talvez a gente consiga entender um pouquinho disso. Tá? Vou pedir só um tempinho para vocês, para eu desenhar aqui o diagrama. Bom, eu estou escrevendo torto igual eu escrevo no quadro. Né? Algo que talvez vocês não estavam com muita saudade, mas talvez precisem acostumarem. Ah, então vamos lá, pessoal. Vamos tirar a função transferência aqui da malha fechada. Então eu quero tirar θ por θ asterisco. Tá? Eu quero tirar essa função transferência aqui. Tá? Marcos Paulo, quando você diz posição, é a posição angular do rotor? Não necessariamente posição angular do rotor. Porque eu posso ter, vamos dizer assim, um comando que dá mais do que uma volta, entendeu? Então, por exemplo, o 2π radiano, né? Então, é uma volta, mas eu posso ter um comando de velocidade que seja 250 π radiano, né? Ou seja, esse comando ele vai dar várias e várias e várias voltas, né? Então, não necessariamente a posição angular. É claro que se ele tiver restrito de 0 a 2π, vai acabar sendo a posição angular do rotor. Mas eu posso querer dar mais voltas, né? Eu posso estar no eixo, né? O motor pode estar no eixo de alta velocidade, eu estar controlando o eixo de baixa velocidade. Então eu preciso dar várias voltas no motor para mexer um pouquinho, né?
o eixo da carga mecânica, tem algumas dúvidas, mas essa posição é radiano, sim, né? É uma posição que eu vou medir em graus aqui, né? Seria bom que se a gente tivesse no laboratório, que com o drive da VEG, o servo drive, a gente poderia ver isso, mas infelizmente não tem como. Mas respondendo, Marcos, seria. É e não é, entendeu? Porque eu posso dar mais de uma volta, posso dar várias voltas. Voltando aqui, pessoal. Eu vou então tirar a função transferência. Não precisa ser um motor de passo, não, tá, Marcos? Só. Vou até parar aqui para tentar te responder. Pode ser um motor brushless DC, pode ser um motor de corrente contínua. Não precisa ser um motor de passo, não, tá? É muito usual, o motor de passo foi bem popular, tal. Acho que hoje o pessoal está fazendo mais com brushless DC, esse controle de posição, mas não precisa ser de passo, não. Mais alguma dúvida, Marcos? Beleza. Então, vamos voltar aqui. Eu vou tirar essa função aqui, transferência. Θ sobre θ asterisco, né? Para tirar essa função transferência, tá? Eu vou fazer primeiro a mesma simplificação, tá? Que eu fiz em sala de aula. Eu vou considerar que a malha fechada de velocidade ela é rápida o suficiente. Então eu vou tratar ela como um ganho unitário. E eu vou tirar aqui por partes, né? Aqui vai ser a parte 1, aqui vai ser o 2 e aqui vai ser o 3. Então aqui na parte 1, o que, que eu tenho? Eu vou ter θ asterisco menos θ. Né? Na parte 2, o que, que eu vou ter? Bom, na parte 2 eu vou ter a parte 1 vezes o Kp mais o S vezes o θ asterisco. Então, na parte 2 eu vou ter θ asterisco menos θ vezes Kp θ mais S θ asterisco. E no 3, o que eu vou ter? Bom, no 3 eu vou pegar o 2, multiplicar por 1, né? Vou continuar tendo 2, depois vou passar aqui por 1 sobre S. Isso vai ser igual a θ. Então, vou até botar aqui do lado 2/3, porque vai ser o 2 vezes 1 sobre S, que vai ser igual a θ. Marcos, 1 não seria θ asterisco S? Não, 1 é esse ponto aqui, tá? 1 é θ menos θ asterisco menos θ. Veja bem, aqui ó, ele vai para cá, passa aqui o θ asterisco, ele só soma aqui. Tá? Então tá. Então, eu tenho que trabalhar agora, pessoal, com essa expressão que eu tenho aqui. Né? O que eu vou fazer? Vou baixar um pouquinho aqui a tela para centralizar. Eu vou jogar tudo que tem θ asterisco para um lado e vou jogar tudo que tem θ para o outro. Então, aqui tem θ, eu vou jogar para esse lado aqui da equação. Então, eu vou ter aqui menos θ vezes Kp vezes 1 sobre S. Vai passar para o outro lado positivo. Então, eu vou ter θ mais θ que multiplica Kp é θ dividido por S. Né? Vai ser igual a esse lado aqui que só vai ter o θ asterisco. Bom, o que é esse lado que só tem o θ asterisco? Vou fazer aqui de verde. Ele é o θ asterisco vezes o Kp vezes 1 sobre S mais né?
Então, vai ser o θ asterisco vezes o Kp θ sobre S, mais Sθ vezes 1 sobre S, que vai ser θ asterisco. Não precisa de muita coisa para ver que quando eu colocar dos dois lados da equação θ em evidência, eu vou ficar com 1 mais Kpθ sobre S. Quando eu colocar desse lado aqui da equação θ asterisco, eu vou ter também um 1 mais Kpθ sobre S. Né? Isso cancela com isso. Então eu vou ter que θ sobre θ asterisco é igual a 1. Olha só que maravilha. O que isso significa, pessoal? Né? Então vamos pegar esse resultado aqui e interpretar ele. Né? Quando eu falo, a priori, uma função de transferência que é 1, significa que ela é 1 para qualquer frequência. Ou seja, eu estou falando que se eu colocar, né, uma referência de posição com qualquer frequência, vai aparecer na saída. Minha função é ideal. E a gente sabe que isso não é verdade. Né? Isso não é verdade porque a gente partiu de uma consideração aqui em cima. Então, eu vou pegar aqui meu quadro aqui de novo, né? Que foi o seguinte, a gente chegou e falou que essa malha aqui valia 1. Mas a gente sabe que ela não vale 1. Né? Ela é uma malha, tem uma função de transferência, tem uma frequência de corte. A gente, inclusive, na hora do projeto dos controladores, colocou essa frequência de corte. Né? Então, o que esse resultado quer dizer? Que θ sobre θ asterisco é 1, não quer dizer que eu consigo sintetizar qualquer frequência, mas quer dizer que a malha de posição responde na mesma velocidade que a malha de velocidade. Olha, os professores de português agora ficando malucos com essa redundância aqui. É isso que esse 1 aqui significa. Né? Eu, de maneira proposital, deixei a função de transferência de malha fechada de lado para facilitar as minhas contas, mas não precisa de muita coisa para entender, então, que o gargalo está ali na malha de velocidade, que, portanto, quem vai responder ali é a malha de velocidade. Não é exatamente igual não, tá, pessoal? Mas é muito parecido. Então, inclusive, né, quando eu peço no trabalho, né, eu vou até falar um pouquinho aqui do trabalho. Deixa eu abrir aqui a folha do trabalho, né, só para ler para vocês. Controle de movimento, trabalho 1. Né? Quando eu peço para vocês, né, traçarem, né, a resposta à frequência de diagrama de Bode, da malha de velocidade para o controle clássico, e depois repetir os passos, é justamente para vocês verem o incremento que vai ter na malha de posição. Esse é um dos motivos pelo qual eu quero que vocês façam, né, repitam. Né? Então, no item 1 eu falo, tem resposta à frequência, malha fechada de velocidade, malha fechada de posição, rigidez dinâmica. Eu quero que vocês vejam o que muda de um para o outro. Nem tudo vai mudar. Mas aqui a gente já sabe que a malha de posição vai responder mais rápido. E eu quero que vocês percebam que quando vocês traçarem θ por θ asterisco e ômega por ômega asterisco, no primeiro caso, o θ, a malha de posição vai estar muito abaixo, uma década aquém da malha de velocidade.
e quando vocês colocarem um comando explícito, ela vai estar quase que em cima da malha de velocidade. Tá? Então já estou adiantando que esse é o resultado que vocês vão ter no trabalho. Se vocês não obtiverem isso, vocês podem estar cometendo alguma imprecisão, algum erro. Tudo bem? Mas vai ficar muito, muito parecido. Sim, Alfredo, pode falar. Se quiser abrir o microfone, fique à vontade. Oi, professor. Não Pode falar, sei. Alfredo. No esquema lá, no diagrama que o senhor fez ali para cima, tava só uma grande malha, né? Que eu acho que é da posição. Só que lá nos slides lá que o senhor passou para gente, tinha uma malha menor e outra maior, né? Aí essa relação toda que o senhor fez aí, daria a mesma coisa lá? Tô falando no mudo aqui, né? Tava falando aqui com o Alfredo do mudo. Essa malha aqui de velocidade, tá, Alfredo? Ela é a seguinte coisa. Eu substituí ela porque eu fiz toda essa questão do cancelamento, de considerar ela um, mas ela não é um. E ela, na verdade, é uma malha que a gente já viu. Ela tem esse formato aqui, ó. Tá? Eu vou escrever aqui rapidinho, pessoal. Eu vou até colocar com já os controladores. Que é do tipo BI. Aqui tem uma função aqui do acionamento. Aqui tem um conjugado de carga. Aqui vai ter o atrito. Sobre J. 1 sobre S. Então, Alfredo, aquilo que eu chamei de GMF ômega de S é toda essa malha que eu desenhei aqui. Você pode colocar toda essa malha, né? E inclusive, tá, pessoal, no trabalho, né? Vocês, quando tirarem a função transferência, vocês vão ter que tirar a função transferência completa. Então, vocês vão ter que considerar todos esses ganhos. Eu passei para vocês a função do acionamento, vocês vão ter que considerar a função do acionamento. É uma álgebrazinha um pouco chatinha, mas eu gostaria que vocês fizessem tudo. Acho que foi até o Henrique que perguntou, não sei se o Henrique está aqui na aula, acho que ele está, acho que ele entrou aqui no chat. Mas ele fez a pergunta, professor, tal, vou ter que considerar tudo, tal. Eu falei, vai. Eu não sei se foi o Henrique. Acho que eu estou com o Henrique na cabeça, que ele enviou algumas perguntas. Agora eu estou na dúvida. Mas, porque o que acontece? Acho que não foi o Henrique, não. Desculpa. Foi o Gabriel. O que acontece? O Uma coisa é eu simplificar, fazer essas simplificações para fazer o projeto dos controladores. Aí depois eu quero falar, será que aquilo tudo que eu previ, que das frequências, uma não ficar, vamos dizer assim, atrapalhando na outra, será que isso é verdade ou não? Então eu vou fazer o diagrama de Bode considerando tudo e ver que realmente uma não atrapalha na outra. Então, a ideia aqui é que uma coisa é o procedimento do projeto, as simplificações, considerações que a gente faz na etapa de projeto. Outra coisa é a avaliação desses controladores que foram projetados. Então, durante a avaliação, a gente vai fazer uma consideração mais ampla, vai considerar melhor os nossos sistemas. Estou vendo aqui que o chat está tá aqui. Bom,
Ó, Lucas Xavier. O bloco de velocidade já é a malha interna com a realimentação. Isso, o GMF é essa malha toda que eu desenhei aqui, tá, Lucas? É a malha de velocidade já com a realimentação. Henrique foi sim, Ramon. O que seria o GA? Faltei na última aula. Ô, Ramon, o GA, ele é a função de transferência, vou até escrever aqui de azul, ele é a função de transferência do acionamento. O GA, ele vai representar, tá? Vou até puxar uma setinha aqui. De maneira geral, ele vai representar o dispositivo de eletrônica de potência mais o motor elétrico, né? Então, se a gente parar para pensar, né, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um comando de conjugado, o TE asterisco. E aqui eu tenho esse comando de conjugado sendo executado. Quem é que vai ser responsável na minha placa, na minha planta, pelo conjugado que vai ser imposto a ela, que vai acelerar, que vai impor a velocidade? É o motor elétrico. Então, esse GA é uma simplificação que a gente faz, né, do motor mais o dispositivo que é necessário para acionar o motor da maneira que a gente quer. Para a gente fazer o assunto controlado, a gente vai precisar a gente vai precisar de eletrônica de potência. É muito difícil sem eletrônica de potência conseguir isso. Então, esse GA representa essa função de transferência. Inclusive, a gente aqui, até para fazer esses ganhos desses controladores, a gente considerou isso um ganho unitário, porque a gente alocou os polos de malha fechado dessa malha mais lentos, né? Mas, enfim, uma perspectiva que a gente do controle de cascata. Tudo bem, Ramon? Ou não? Ok. Só uma perguntinha, pessoal. Eu mandei um link para o vídeo no YouTube. Alguém tentou clicar nele, conseguiu assistir? Eu não consegui. Eu acho que eu fiz alguma besteira na hora de fazer o upload. Alguém que tentou conseguiu? Conseguiu, Rafael? Conseguiu, Júnior? O vídeo abriu. Mas dá para escutar? Porque eu acho que ele não ficou com uma boa qualidade. Tá funcionando então o vídeo? Até curtir. Funcionou. Porque é o seguinte, eu tenho gravado toda aquela última aula que eu passei para vocês. Eu dividi ela em 3 blocos. Eu dividi ela em controle de velocidade, controle de posição e rigidez dinâmica. O primeiro que eu gravei foi o do controle de velocidade. Eu upei, né? Então, se vocês estão falando que conseguiram abrir, bom. Eu devo mais tarde, então, hoje, fazer o upload de controle de posição, rigidez dinâmica. Devo fazer também, se eu conseguir, o upload da aula de controle explícito de velocidade, que vai ser muito parecido com essa daqui, né, que vai ter mais ou menos essas questões aqui. E depois, talvez, upo essa segunda aula que eu estou gravando aqui também lá. E aí, eu acho que vocês vão ter, vamos dizer assim, conseguir pelo menos, né, ter acesso a isso. Eu pretendo fazer mais uma aula de rigidez dinâmica e talvez uma aula para encerrar o tema de controle de movimento. Com relação ao Moto CC, que é a parte que eu passei essa semana, se tudo der certo, eu fiz um vídeo sobre dinâmica, eu devo fazer um vídeo sobre ponto de operação, né? Aí vai ser regime permanente, mas esse ponto de operação, e talvez eu coloque mais alguma coisinha quando falar de dinâmica. O vídeo de dinâmica ficou muito grande, ficou um vídeo de 30 e tantos minutos. Então eu acabei cortando ele, mas eu acho que faltou uma coisinha. Talvez eu ainda mande um vídeo pequenininho. Se tudo der certo, eu consigo colocar esses vídeos para vocês essa semana. Tá? Marcos, no final a malha é 1 sobre J e 1 sobre S. Isso. O primeiro aqui, Marcos, é 1 sobre J. Aqui, esse aqui é um J. Ficou pior ainda, né, Guilherme?
Bom, mas isso aqui é um J. Acho que agora está melhor. E aqui é um S. Mas, tá? À medida que eu for conseguindo upar esses vídeos, pessoal, no YouTube, eu aviso vocês, tudo bem? Cláudio, professor, o feedback de aceleração pode ser aplicado em controle em cascata? Então, Cláudio, a gente não está fazendo aqui controle de aceleração, mas pode sim, pode ser aplicado. Num dos artigos que eu passei para vocês, né, tinha um comando, o controle completo, né? Eu acho que tinha posição, velocidade, aceleração e acho que tinha até a derivada da aceleração. Um negócio assim que é muito comum para quando você não pode simplesmente acelerar o drive direto, né? Você tem uma carga mecânica muito sensível, então você controla a forma como que a aceleração vai evoluir. Então você começa com uma aceleração suave, vai modificando a aceleração. Então, assim, é um sistema de controle que eu vou ser honesto, assim, eu realmente eu evito de passar porque eu não conheço um sistema de controle que é tão, que precisa de tanto. Então, eu até fico até com dificuldade, até um pouco de falar para vocês, assim, de dar exemplos, né? A gente não vai ver isso, né, no nosso laboratório, né? Acho que até a aceleração ali vai, né? Mas enfim, você poderia, a gente poderia ter uma malha aqui de aceleração, um acelerômetro e tudo mais. Ricardo, o áudio está muito baixo. Eu estava com esse medo, o Ricardo, do áudio no vídeo do YouTube tá baixo. Mas o que eu fiz foi assim, eu coloquei fone de ouvido para escutar e eu aumentei ali e assim, chegou ali nos 60, 70% ali do áudio e eu consegui escutar direito. Então talvez com um fonezinho, talvez fica um pouquinho melhor. Depois se dá uma tentada com fone, talvez fique melhor. Se não, se me reporta. Aí eu tento ver. Eu até tentei, até eu começo o vídeo de posição falando, ó, vou tentar falar um pouquinho mais alto, para ver se todo mundo escuta e tal. Mas aí é bom você me dar esse tipo de feedback, que aí eu consigo tentar melhorar. Eu não tenho microfone profissional, né, para capturar o áudio, mas tento melhorar. Rafael, professor, eu tenho uma dúvida sobre o item E do trabalho. Faço a pergunta agora ou no final? É sobre o que é esse sinal TL, tá? Que não consegui entender muito bem. O Rafael, não, Ramon, eu coloquei ele aqui no. Desculpa, Rafael, depois eu falo, Ramon. Tem que focar minha atenção. Desculpa, Rafael. Rafael, eu vou ver se tem outras dúvidas a respeito do comando explícito. Se tiver, eu vou preferir continuar meu raciocínio. Senão, eu faço para o trabalho. Eu passo para tirar dúvidas do trabalho. Então, eu vou pedir um pouquinho para você esperar. Depois eu te explico. Bom, o Ramon ali que do vídeo está no cigarro, não coloquei no cigarro porque eu achava que estava dando pau, o Ramon. Mas a Tainara e o Bruno já disponibilizaram aí no chat, né? Então, para você, se você quiser entrar. Muito obrigado, Tainara. Muito obrigado, Bruno. É, pessoal, controle explícito de velocidade. Eu acho que assim a principal questão é: ficou claro o que é o controle explícito de velocidade? Se não ficou, alguém manifesta no chat de maneira contrária, que eu que manifesta a dúvida, que eu acho que é importante isso, inclusive para vocês fazerem o trabalho. Bom, nenhuma manifestação, agora tá bacana. Tá. Então, pessoal, essa parte do controle de posição, professor, sim. Se alguém tiver dúvida, pode inclusive falar pelo microfone.
Oi, Lute. Oi, Lute, desculpa, é Luiz, alguma coisa? Não sei. Controle de velocidade é apenas para corrigir, então, a velocidade de resposta? Não, não é. Não, o controle de velocidade é porque a gente quer ter controle de velocidade, né? É porque, pensa o seguinte, qual é o seu nome? Desculpa, eu não consigo falar pelo seu nick, qual é o seu nome? Gostaria de chamar pelo nome. Vitor. Então, desculpa, Vitor. Seu nome que está no chat não tem muito a ver. Ô, Vitor, o que acontece? É, Nossa, é Túlio ao contrário. Realmente. Agora que eu reparei. Mas, enfim, o que acontece? Eu quero controlar a velocidade. Tanto que os próximos controles que a gente vai ver, MCC, motor de corrente contínua, motor síncrono, motor de indução, a gente vai parar na malha de velocidade. O que acontece? Quando o drive exige o controle de posicionamento, ou seja, então eu vou para a aplicação, acho que talvez a que mais vem assim, de cara é a robótica, né? Então, você, quando tem um robô, você quer que ele execute uma trajetória. Então, determinadas aplicações, elas exigem que o acionamento seja realizado com esse controle de posição. E aí, quando eu tenho esse controle de posição, eu preciso da malha de velocidade, é óbvio, eu não posso deixar de controlar a malha de velocidade, mas o que a gente viu aqui é que a velocidade de posição, no frigir dos ovos, é a mesma coisa. Mas, de maneira geral, a gente começa com a malha de velocidade porque a maior parte dos drives exige controle de velocidade. Tá? Então, Vitor, não é só para corrigir a velocidade de resposta, não. Essa malha de velocidade é, em geral, muitas das vezes, o nosso objeto de estudo. Né? Só que a gente, aqui na forma que a gente dá acionamentos, a gente começa de uma maneira mais, vamos dizer assim, sofisticada, e depois que a gente viu aquilo mais sofisticado, a gente faz algumas simplificações. Então, que é um exemplo clássico, a gente já fez a primeira simplificação nossa. Por exemplo, na nossa planta mecânica, a gente tinha atrito, inércia e elasticidade. A gente basicamente ignorou a elasticidade aqui. A gente não está usando elasticidade. Se a planta precisar, for um parâmetro importante, a gente usa, a gente sabe como que deve ser tratada a elasticidade. Caso contrário, a gente acaba que. Perdão, pessoal. A gente ignora, simplifica, não precisa complicar muito. Né? O sistema de controle, o próprio modelo dos motores, tal, já tem um grande desafio, já tem ali um grau de complexidade alto. Então a gente tenta facilitar um pouco nossa vida. Tudo bem? Joia. Mais alguma dúvida, pessoal, sobre o controle? Desse controle de movimento com comando explícito? Se não tiver, eu acho que, assim, eu vou abrir, né, para perguntas sobre qualquer outro tipo de coisa da matéria, qualquer outros aspectos, tá? Acho que eu não vou passar mais nada no quadro, a menos que a pergunta exija. E sobre o trabalho, principalmente. Vou começar já com a pergunta do Rafael. Então, o Rafael chegou assim e falou o seguinte: é, sobre o que esse sinal significa, né? Então, o torque de carga, o TL, no tempo, né? Ele tem sinal, essa função sinal, o Rafael, ela simplesmente pega o sinal da posição. Como que ela funciona?
Então, é sinal de ômega de t. Significa o seguinte, essa função SIGN, significa que se ômega de t for maior que zero, o resultado é 1. Maior ou igual a zero, o resultado é 1. Se o resultado for menor do que zero, o resultado dela é menos 1. Ou seja, se ela for positiva, ela dá 1. Se ela for negativa, ela dá menos 1. Então, eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando o conjugado, você me desculpa, eu estou pegando menos o sinal da velocidade, ou seja, eu estou falando que, né, a meu conjugado de carga, ele vai ter o sinal trocado da velocidade. A amplitude dele é o coeficiente de atrito dividido por 3 vezes ômega ao quadrado. Então ele tem uma amplitude que é B dividido por 3 vezes ômega ao quadrado, com o sinal sempre que é o contrário da velocidade, ou seja, quando a velocidade é positiva, o conjugado é negativo, e quando a velocidade é negativa, o conjugado é positivo, ou seja, o conjugado de carga sempre vai estar contrário ao movimento. Esse SIGN significa apenas a função sinal. Ela pega uma função no tempo e olha, toda vez que ela for maior que zero, é 1, toda vez que ela for menor que zero, é menos 1. É apenas isso. Tudo bem, Rafael? Alfredo, você acabou a aula? Alfredo, o encontro virtual, ele não é uma aula, mas eu falei no início, eu não sei se estava que foi chegando as pessoas, que eu devo iniciar os nossos encontros virtuais como fazendo esse tipo de aula, de apresentação, compartilhando minha tela, escrevendo aqui num tipo de quadro branco. A priori, o encontro virtual é para tirar a dúvida de vocês, mais do que da aula. Até mesmo porque vocês não são obrigados a participar disso, né? Eu nem sei se vocês podem. Mas já que eu tenho um recurso, já que eu posso, eu acho que é muito melhor eu fazer esse tipo de encontro. Então, assim, eu não quero mais passar mais coisas por dois motivos. Um, primeiro, que já está ficando um pouco tarde e eu tô cansado. Minha voz, ela tá ruim. Porque quando eu falei para vocês que eu gravei esses vídeos, eu estou gravando hoje. Então, basicamente, eu estou dando aula desde de manhã para fazer esses vídeos. Então, minha voz já está ficando ruim, eu já estou começando a ter um pouquinho aqui de dor. Então, realmente, eu não consigo ficar muito mais tempo com vocês. E segundo, para também dar tempo de colocar questões que não necessariamente são relacionadas a esse conteúdo que eu estou passando. Vocês podem ter outras dúvidas. Né? Então, eu vou abrir aqui a palavra. Se você já sanou suas dúvidas e tal, e quer até se concentrar em outras coisas, não tem importância. A presença aqui, ela não precisa. Eu vou falar agora, tentar responder as dúvidas. Às vezes a dúvida de um colega pode ser importante para ti. Mas se você tiver outra coisa, também fica à vontade, não se sinta obrigado também, tá? Karen, professor, quais as explicações que usam comando explícito e quando não usa? Karen, em geral, se você tem controle de posição, um drive moderno usa o comando explícito. Na verdade, boa parte dos comandos do servo, drives e afins, às vezes eles usam uma estrutura, às vezes até em paralelo, tá? Eu vou fazer um vídeo, acho que a respeito disso, quando eu falei o vídeo para finalizar, eu não sei se todos os artigos que eu passei, que vocês viram, tinham essa estrutura em paralelo. E, de maneira geral, eu não passo elas para vocês porque você consegue obter o mesmo resultado com esse controle em cascata e a gente vai usar o controle em cascata no resto da disciplina. Então, também não quero ficar confundindo muito vocês e usa um equacionamento em espaço de estados, algo que é um pouco mais sofisticado. Então, de maneira geral, tem esse comando explícito. Você tem que passar uma referência de posição e passar uma referência de velocidade. Então, os drives modernos de posicionamento, eles possuem isso sim, tá, cara? Alfredo, queria perguntar sobre um exemplo de controle de corrente lá nos slides, mas eu deixei marcado lá, resumo que fiz. Se quiser responder por lá, tudo bem. Ô, Alfredo, o resumo é o seguinte, eu não vou conseguir ler todos
tá? O resumo, até alguém me perguntou, vale ponto? Eu falei, não vale, não vale, porque o resumo, ele é basicamente para eu aferir a frequência de vocês durante o RTE, tá? Até mesmo porque, como eu estou gastando boa parte do meu tempo preparando aula, estudando e afins, vai ficar muito difícil para mim. Vai ficar realmente muito difícil. Eu tô preferindo gastar meu tempo e minha energia justamente com essas opções, de tentar dar a vocês mais opções. Foi o que eu escolhi. Inclusive, eu estou devendo para vocês muita coisa. O próprio Davi me lembrou dos exercícios que eu passei para vocês antes da paralisação. Ô, Davi, eu não esqueci de sua pergunta, não, cara. Eu, inclusive, vou ter que remarcar. Eu vou ver se eu faço essa semana para vocês já terem uma ideia e tal, né? Mas eu vou dar tempo para vocês, não vou pedir nada de imediato, não. Até mesmo porque eu sei que vocês estão longe, já passou um tempinho, até rever tudo pode ser uma dificuldade. Então é o seguinte, Alfredo, se você quiser, faça pergunta, eu acho melhor. Aproveita esse espaço que tem agora. Se quiser abrir o microfone, Alfredo, se quiser escrever também fica à vontade. Inclusive, gente, eu vou pegar uma aguinha aqui. Pode falar agora ou não? Pode falar, Alfredo. Tá. Professor, então, lá naquele exemplo lá que é o regulador de corrente para carga RL, aí estava falando lá sobre as funções de transferências e Ô, deu Alfredo, só um pouquinho. Vamos ser mais exato. Qual slide? Os slides que eu passei para vocês hoje ou não? não, do professor, eu acho que Wagner, slide 21, número 21. Eu passei para vocês na semana passada, Isso, do Vitor. acho que é. Slide 21. Tá, eu tô com o slide aqui aberto, só para ver. Só para ter uma ideia. Aí nesse slide aí, o 21, tem onde que ele está demonstrando as duas funções de transferências ali, né? Sim. Aí uma é do circuito de controle e a outra seria do circuito geral, é isso? O que o Vitor faz, né, aqui? O problema é que ele começa a falar, antes de falar de controle de movimento, ele fala o seguinte: vamos falar só de controle. Então você vê que ele começa a aula falando de controle, de alguns aspectos de controle, como que eu trato atraso, fase mínima e tal. E aí ele chega aqui no slide 20 com um problema que é simples. Ele tem um conversor CC, aqui um inversor de frequência, né, monofásico. E ele quer controlar a corrente no circuito RL. Tá? Então aqui ele dá só esse exemplo. Ele fala o seguinte: esse inversor de frequência ele tem uma função de transferência. Então ele fala assim, ó, a função de transferência do conversor mais circuito de comando mais medição, ele aproxima, né, por uma função aqui de primeiro grau, que é mais ou menos o que você leva em consideração na hora de fazer. O que acontece? Isso vai ter quando a gente chegar no controle no controle de motor CC, e é mais ou menos o que representa o nosso GA. É o seguinte: se eu quero fazer o controle de uma maneira que eu quero fazer muito rápida, eu tenho que levar em consideração a função de transferência do meu atuador. Eu não posso considerar ele como sendo um ganho unitário, entendeu? Então, basicamente o que ele está falando aqui é o seguinte: para quando você não vai colocar a sua malha de controle, a primeira coisa que você está controlando com a frequência muito abaixo, você tem que levar em consideração a função de transferência do atuador. Então, no caso aqui da planta nossa aqui de controle de movimento, o atuador, né, no caso, vou até escrever aqui de vermelho, é o GA. A gente considerou esse GA1 para fins de projeto de controle
Porque a gente colocou os polos da malha fechada aqui de velocidade uma década abaixo do polo aqui do GA, né? Mas se não for, né, se for a velocidade for mais perto, eu preciso considerar o acionamento, porque ele vai limitar, ele tem uma velocidade com qual ele consegue responder. Então, lembrando, tudo que está mais externo tem que ser mais lento, porque se não for muito lento, acaba que o que está mais interno pode não conseguir responder. Então a ideia é essa, tá? Ali não tem muita coisa a falar de controle de posição, não. Ele não projeta e tal, é só um exemplo, é muito alto nível, ele não chega a nem falar como que é o projeto desse controlador, tá? Ali é bem superficial, é só tipo assim, ele está apontando problemas típicos, ele não está resolvendo esses problemas, ele está falando. E aí ele vai chegar no problema tipo, que é o controle de movimento, que é o que a gente está vendo agora, que é o que a gente está vendo com um pouquinho mais vamos dizer assim, profundidade. Deu para entender, Alfredo? Ou não? Deu sim, obrigado. Estou falando aqui no mudo. Alguém perguntou se no trabalho eu posso já usar o GA igual a 1. Não, eu gostaria que vocês não usassem o GA igual a 1. Eu gostaria que vocês usassem, no lugar do GA, colocasse uma função de transferência ômega dividido por S mais ômega, né, sendo ômega a frequência de corte do acionamento, até mesmo para vocês verem que se realmente vocês estiverem com uma década abaixo a malha de velocidade, o acionamento ele consegue responder, ele não dá problema. Então, é aquela questão, a gente faz a simplificação para o projeto, mas na hora de fazer a avaliação, a gente avalia o projeto como um todo, considerando todas as suas partes, até mesmo para ver se as considerações que a gente fez são válidas. Então, é uma função muito simples, tá, pessoal? Vocês podem escrever ela de duas formas, né? Então, essa função aqui, GA, eu vou abaixar aqui, né? Essa função GA de S, né, ela é escrita de ômega C, que é a frequência de corte, dividido por S mais ômega C, ou, né, 1 dividido por tal S mais 1, né, sendo que esse tal aqui, quando eu coloco aqui o ômega aqui em evidência, o ômega C em evidência, esse tal vai ser 1 sobre ômega C. Tá? Lembrando que ômega, tá, é radiano por segundo. Tá? Não coloque a frequência em hertz. A cara, entendi. Davi, tranquilo, beleza. Rafael. Tudo bem, pessoal? Quem me perguntou aqui do GA? O Ramon. Tudo bem, Ramon? Beleza. Rafael, ainda sobre o item E, né? Então, o item E do trabalho, tá, pessoal? O que seria o erro de rastreamento de trajetória no trabalho? O erro de rastreamento, Rafael, é um termo, eu acho que é até usado bastante em controle. Eu tenho uma referência e eu tenho uma referência de uma grandeza. E aí eu tenho a grandeza. O erro de rastreamento é o erro dessa grandeza. Se essa grandeza tem erro zero, significa que a variável real ela está conseguindo rastrear de maneira perfeita a referência. Então eu quero que vocês me informem o erro de posição e o erro de velocidade. Quero que vocês me mostrem isso, o erro, né? Para saber se a posição e a velocidade estão rastreando de maneira boa ou coerente ou qualquer adjetivo que vocês quiserem usar a minha referência. Tudo bem, Rafael? Ok. Karen, Guilherme, você tem alguma sugestão de livro que aborda essa parte? Se possível, com exercícios e projetos resolvidos interpretando o efeito de cada ganho? Ô, Karen, isso é uma coisa que é difícil. Eu nunca achei. Eu dou acionamentos há muito tempo. E, assim, essa parte tem artigo. Acaba que é uma parte que ela é um pouco ignorada quando os livros falam já direto do controle de máquina, sabe? Então,
os livros que falam sobre controle de posição, velocidade, os que eu vi, eles abordam de um jeito muito alto nível, sabe? Eles não abordam o projeto controlador. O que a gente faz aqui é algo até um pouco já batido, sabe? É algo que é um pouco assim, já. É batido. São coisas mais antigas. Então acaba que os livros se dedicam muito. Eles falam muito sobre os drives, eles falam muito sobre algumas características, algumas formas. Então, essa primeira parte da matéria, cara, é muito difícil. A segunda parte eu até já consegui passar um pouquinho mais de exercício não, desculpa, de material para vocês. Espero que dê mais, mas é uma coisa complicada. Eu nunca achei um livro, sabe, cara? E assim, e o problema maior é que se um dia eu achar, ainda tem que comprar esses livros para ter na biblioteca, né? Poderia pelo menos passar para vocês, às vezes, ver se vocês conseguem eles. Mas, enfim, não, e é por isso que eu também estou empenhado, Karen, de tentar fazer essas aulinhas assim, disponibilizar para vocês no YouTube, porque eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil aprender algo sem material. Eu sei que vocês estão passando por essa dificuldade. E não tem apostila. Eu passei para vocês, inclusive hoje, eu até adicionei na aula da semana passada, 2 guias de aula da época que eu era estudante de engenharia elétrica. Então, vocês vão ver lá a data lá 2009, era a época que eu estava em sala de aula como estudante de graduação de engenharia elétrica. Da época que eu fiz a disciplina. E, inclusive, não tinha livro. Desde quando eu fiz a disciplina, não tinha livro. Era as notas do professor, a aula, né? É muito difícil. É muito difícil isso. Então, Karen, desculpa, mas eu não consegui. Né? Se eu for conseguindo adicionar material, eu adiciono e aviso para vocês. A Karen ainda, lembro que na aula passada você achou o FT e fez um gráfico explicando o efeito de cada um. Fiquei um pouco com dúvida. Karen, isso é sobre a rigidez dinâmica. Eu acho que foi aquele gráfico que eu fiz no final da aula sobre a rigidez dinâmica. É, Então, aí eu falei dos efeitos em cada parcela da curva, né, sobre a rigidez dinâmica. Um dos artigos, ele aborda bastante rigidez dinâmica, ele é até bom nisso. Eu acho que é esse daqui, deixa eu ver. É esse mesmo, ele chama Design Principles and Implementation of Acceleration Feedback to Improve Performance of DC Drives. Ele fala bastante e ele mostra mais ou menos como que acaba se comportando, né, cada um dos ganhos que a gente tem na curva da rigidez dinâmica. Tá? E aí ele mostra o que é cada um. Né? Basicamente, pessoal, eu pretendo fazer um vídeo a respeito disso, mas basicamente, né, o que vocês têm que fazer? Eu vou tentar fazer aqui com uma cor diferente para tentar explicar. Eu vou acrescentar aqui até em vermelho, tá? Mas vocês vão fazer isso aqui, 1 sobre S. Aí aqui vai ter θ. Eu vou realimentar esse θ aqui. Até tirar um pouquinho aqui do zoom. Eu vou terminar aqui a malha. Tá? E vou colocar aqui com comando explícito. Tá? Então, basicamente, eu terminei. Façam o seguinte. Escrevam
tá? É a expressão desse conjugado aqui, tá? Então pegue θ menos θ alguma coisa, vezes Kp, e vai fazendo até chegar na expressão desse conjugado aqui. Vocês vão ver que a expressão desse conjugado, ela vai ser dada através de uma diferença entre θ e θ asterisco vezes a multiplicação de uma série de ganhos, ômega asterisco menos ômega vezes, eu falei θ menos θ asterisco, mas é o contrário, θ asterisco menos θ vezes uma série de ganhos, ômega menos ômega asterisco vezes uma série de ganhos, e integral de θ asterisco menos θ vezes uma série de ganhos. O que são esses ganhos? É o Kp ômega, o Ki ômega e o Kp θ. Inclusive aqui faltou o θ, né? E aí, se você unificar esses ganhos, vocês vão ver que vão ser o IKA, o KA e o BA do artigo. Eu pretendo, como eu falei para vocês, falar de rigidez dinâmica e tal. Isso é uma das coisas que eu quero abordar também, até mesmo para facilitar, para vocês verem que o que a gente está fazendo não é muito distante daquilo que o artigo faz, não. É só uma maneira diferente de ver isso. É só uma maneira diferente de colocar isso tudo. Mas eu vou falar também da rigidez dinâmica, tá, Karen? Eu vou tentar upar o vídeo de rigidez dinâmica e mais algumas coisinhas a mais, tá? Eu estava tendo algumas dificuldades, mas vocês falaram que conseguiram abrir, então espero que dê tudo certo. Tatiana, Guilherme, estou usando o Feedback Control System Philips quinta edição para essa parte. Parece bem completinho porque tem bastante projeto. Então, pessoal, a Tatiane aparentemente está passando aqui uma boa referência. Desculpa, Tatiane, eu não conheço esse livro. Inclusive, depois você me envia um e-mail falando certinho o nome do autor completo e o nome do livro completo para tentar achar, até mesmo talvez adquirir esse livro, porque eu vou ser honesto para ti, Tatiana, eu realmente gostaria de ter mais referências. Se esse livro do Philips tem, eu vou ficar muito feliz. Muito obrigado pela dica. Então, pessoal, a Tatiana passou aí no negócio talvez uma possível referência. Eu vou dar uma olhada, Tatiane, e muito, muito, muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo por essa dica. Qualquer dica ajuda muito, tá? Cláudio, a data de entrega do trabalho vai se manter a mesma? Cláudio, eu publiquei a data de entrega do trabalho para o final do RTE, né? Eu acho que para o dia 29. A priori, sim. A priori, a data está para ser no dia 29. É claro que talvez eu dou uma adiada em uma semana, porque a primeira semana do RTE foi bem complicada. Essa primeira semana do RTE foi bem complicada. Acho que quarta-feira eu quero fazer mais um encontro com vocês para talvez tentar tirar mais dúvidas. Então até seria bom, né, para a gente fazer um acompanhamento até mais perto desse trabalho, para tentar ajudar um pouco mais vocês. Talvez eu adie, talvez eu adie o trabalho. Ô, Tatiana, muito obrigado pelo link, tá? Eu vou dar uma olhada. Aí eu vejo, pessoal, eu tinha falado com o Davi que eu tenho que falar essas questões de datas e tal. Essa semana eu vou tentar definir. Provavelmente eu vou definir para vocês me entregarem aquele primeiro trabalho lá da turbina, né? Muita gente começou a fazer, muita gente já estava, inclusive, terminando, já terminado, né? Então, até para vocês me entregarem, né, tal. Quem quiser fazer, faça, né? Enfim, e vou adiar também o trabalho. Eu devo adiar. Eu informo a data nova para vocês. E aí eu informo via cigarro, né? Tudo que eu vou fazer vai ser pelo cigarro. É... Beleza, que bom, pessoal. Gente, mais alguma dúvida a respeito da matéria? Eu estou também querendo, eu não quero passar tudo para vocês, né? Eu acho que é até bom para vocês darem uma digerida, vocês pensarem, até mesmo para dar tempo de vocês terem outras dúvidas, né? E talvez até me falar.
tem que usar o e-mail. Eu estou tentando responder o mais rápido possível. Esse final agora ali, eu não respondi tanto, não. Tem gente que me mandou umas dúvidas no final de semana, mas no final de semana eu estava realmente tentando aprender a mexer na mesa, vendo essas questões do vídeo, vendo o que eu ia fazer, pensando numa maneira, acabei que eu não respondi, não. Mas eu vou tentar responder o mais rápido possível as dúvidas. João Pedro Guilherme, falando de material, a Spring liberou mais de 100 livros gratuitamente. Tem alguns muito bons de controle lá. Segue o link. Obrigado. Eu não sabia, João Pedro. Eu vou entrar. Quem sabe tem alguns livros de controle que abordam isso. Vou até entrar aqui no chat, né? Tanto você quanto a Tatiana me enviaram aqui alguns links, né? Até eu vou até abri-los aqui, salvar, né? Aqui no meu navegador. Vou salvar aqui no meu navegador e para olhar depois. Feedback Control Systems. Muito obrigado, Tatiana, muito obrigado. Ele é bem carinho, vai ser difícil de adquirir ele. 1.600 conto é too much. Mas Pablo, né? Outras dúvidas. No trabalho, a realimentação vai ser com ganho unitário? Sim, Pablo. Eu não passei para vocês nenhuma função de transferência de sensor, então eu estou partindo do pressuposto que vocês têm boas medições, que as medições, os sensores, eles têm banda suficiente para não atrapalhar em nada o controle de vocês. Então, o ganho de realimentação ele é unitário. Vocês, perdão, pessoal, vocês podem tratá-lo como sendo unitário. Mais alguma coisa, pessoal? Bom, se vocês não tiverem mais dúvidas, eu vou encerrar por aqui hoje, né? Foi bom, né? Foi aqui algo em torno de 1h20, 1h25, né? Espero que eu tenha conseguido tirar um pouquinho mais das dúvidas. Eu vou tentar depois fazer com vocês alguns encontros, outros encontros, tá? Virtuais. É, inclusive já fica marcado um para quarta-feira já, tá? E eu vou tentar subir material, né, para vocês, assim, nessa questão de videoaula. Vai ser um pouquinho igual foi essa aula de hoje. Esse quadro branco aqui, esse aplicativo que eu tenho da Microsoft mesmo de quadro branco, e eu aqui fazendo algumas considerações e falando. À medida que eu for upando os vídeos, eu vou colocando para vocês, eu vou falando para vocês. No mais, pessoal, muito obrigado por todos que vieram, né? Eu sei que a situação é difícil, eu sei que eu tenho essa compreensão que é complicado para vocês e, assim, eu gostaria que, se vocês pudessem, sempre que vocês contassem um pouco comigo aqui, né? Uma dúvida por e-mail e tal. Mas eu acho que esses encontros acaba que a dúvida de um, às vezes é a dúvida de vários, e acaba que fica mais fácil para mim até esclarecer as dúvidas. Fora que com esse compartilhamento do quadro, eu posso escrever, eu posso mostrar, eu posso deduzir algumas coisas, eu acho que facilita bastante. No mais, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Eu sei que o horário não é um bom horário, mas as recomendações, né, sempre foram para serem no horário da aula, então eu vou tentar seguir. Eu vou tentar seguir com isso, com esse horário de aula. Então, quarta-feira, 7h50, de novo, espero que vocês, né, estejam aqui. Obrigado a todos e uma boa noite. Eu vou parar de fazer a gravação e quando eu receber o e-mail, né, eu vou tentar baixar e vou tentar compartilhar no Drive ou botar no Si ou talvez upar no YouTube mesmo. Boa noite a todos, pessoal. Muito obrigado.